O que vai te fazer acordar com chuva e correr na grama molhada, fofa, é o seu porquê, não é o que eu vou fazer. Bom dia, galera! Saindo aqui pro meu treino. Agora são 6h40 da manhã. Acabou de chover e hoje são 22 quilômetros na grama. Então a quilometragem não é tanta, mas a grama alta e molhada vai pesar bastante. E hoje nós vamos conversar sobre termos um porquê forte. Por que eu tô saindo 6h30 da manhã, logo após uma chuva, para correr na grama? Nós vamos conversar sobre isso, beleza? 1 hora de treino, 10 quilômetros. Tá bem pesado porque a grama tá muito fofa, muito. Olha aí, olha o tanto que afunda. Olha o barulho de água. Bom, como ser mais eficiente na corrida? Antes de focar no o que fazer, como fazer, saiba por que fazer. Eu vou começar citando um exemplo. Tem um americano que pesa 135 quilos. A vida toda ele foi obeso. Sempre tentou emagrecer, mas sempre teve dificuldades. Problema de tireoide, problema genético, os hábitos alimentares de toda a família, excesso de trabalho. Enfim, com apenas 32 anos ele nunca conseguiu reverter esse quadro. Até que sua filha de 7 anos teve um problema no rim, que seria fatal e precisava de um doador. Na busca de doadores, ele era o único que poderia salvar a filha dele. Bom, para isso, os médicos orientaram que ele precisava de, em 8 meses, melhorar os indicadores de saúde dele, senão ele morreria com a doação, e que perdesse 45 quilos, 1/3 do seu peso. Dieta regulada, 1 refeição por dia, caminhadas acompanhadas, enfim, todo um trabalho. Com 7 meses de esforço, ele perdeu 7 quilos, melhorou a qualidade da saúde, doou o rim para a filha e a salvou. Depois disso ele manteve a rotina de esportes e numa entrevista ele perguntaram qual que é o grande ganho tangível que você teve com o emagrecimento. É poder abraçar a minha filha e senti-la com meus braços, porque antes eu não conseguia pegá-la, ok? Então certamente ele teve um porquê muito forte, né? Outro exemplo, Bolt, cara mais veloz do mundo, um jovem grande para ser um corredor, desengonçado quando jovem e arrancava sempre mal. Mas os pais dele sempre diziam, continua, vai lá e faça o seu melhor, você é a chance de melhorar a condição de vida sua e da sua família. O que ele fez? Não sabendo que era impossível, se tornou o homem mais rápido do mundo. Ah, Saulo, mas são astros. Vamos pegar o Saulo. O Saulo, em 1996, estava com 20 quilos acima do peso, 96 quilos, deprimido e com uma pressão arterial de 23/18 que me levou a uma internação. Até aquele dia, eu tinha consciência que eu precisava de perder peso. Eu tinha consciência que eu estava deprimido, mas eu não tinha a atitude de fazer. Foi aquela internação, aquele risco de vida, na possibilidade de ficar longe da minha esposa, recém-casado, e meu filho que tinha acabado de nascer, o Ian, eu fui lá e comecei a caminhar e adotei a corrida. Nunca mais eu larguei. Esse foi o meu primeiro porquê e depois tiveram outros. Onde que eu quero chegar? Nós temos que fazer 3 perguntas. O que fazer, como fazer e por que fazer. Normalmente, as pessoas fazem a pergunta nessa ordem. Eu vou começar a correr, como? Vou contratar uma assessoria e quero fazer uma meia maratona. Pronto. O que é o bacana? É o contrário. Eu quero provar para mim ou para alguém, ou perder peso, ou melhorar minha saúde, ou melhorar meu desempenho profissional, não importa. Eu quero fazer isso porque eu quero melhorar. Como? Vou procurar uma assessoria para fazer da forma correta e saudável. E o que eu farei? Eu vou praticar a corrida. Poderia ser a natação, vôlei, basquete, enfim, qualquer esporte. Galera,
ter um porquê fazer as coisas é muito mais importante do o que fazer. O que vai te manter a consistência, o que vai te fazer não largar o osso, o que vai te fazer acordar com chuva e correr na grama molhada, fofa, é o seu porquê, não é o que eu vou fazer. Entende isso? Por isso que muitas vezes é importante a gente sempre ter uma prova-alvo, porque isso alimenta o nosso porquê. Ah, quer dizer então que você tem um porquê forte e você quer correr todos os dias? Não, a vida tem sazonalidades, tem momentos que não, mas ter um porquê forte é muito importante. Combinado? No meu curso, Além da Corrida, que será lançado em breve, eu detalho essa questão do porquê em 3, 4 vídeos, inclusive com exercícios para sedimentar esse conceito, para explicar a teoria do círculo dourado, inclusive, e para te ajudar a identificar e a sedimentar o seu porquê. Olha, se você me perguntou como ser mais eficiente na corrida, essa é a primeira dica. A primeira dica não é técnica, ela é mental. A pergunta que não quer calar é: por que você quer correr? Por que você quer se desafiar numa longa distância, ou numa velocidade, ou se superar a si mesmo somente? Não precisa de haver um porquê tão extremo quanto do Bolt, quanto desse pai que salvou a filha. Mas resgate esse seu porquê, mesmo que você já corra há muito tempo, porque aí você será muito mais forte. Bora lá. De uma forma resumida, numa linguagem coloquial aqui, né? Nós temos a nossa mente intuitiva e a nossa mente consciente. A nossa mente consciente é a parte externa do nosso cérebro, que é a parte mais nova do Homo sapiens, né? É aquela mente que nos permite comunicar, que nos permite fazer contas, que nos permite construir um prédio. Ou seja, aquela mente consciente do que você está fazendo. Já a mente intuitiva, que é a nossa mente mais pré-histórica, é onde ficam as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas ela não tem o poder de comunicação, mas ela tem o poder de decisão. Então, quando eu falo para vocês, se você estiver com a sua mente consciente e com a sua mente intuitiva alinhadas, uma trégua entre elas, você vai longe. E aí saiba que o porquê você faz mora na sua mente intuitiva. E como você faz e o que você faz mora na sua mente racional. Então veja bem, eu decidi que eu precisava de melhorar o meu quadro de saúde porque eu iria morrer de pressão alta. Isso é o meu porquê. Isso está lá na minha mente intuitiva. Como eu ia fazer? Emagrecer. O que eu ia fazer? Correr. Está na minha mente consciente. Esse alinhamento de mente consciente e mente intuitiva nos leva a ir mais longe. Quantas pessoas têm consciência que precisam emagrecer, sabem que existe dieta, sabem que existe reeducação alimentar e não faz? Porque em sua mente intuitiva não está cravado esse porquê. E aí existirá um conflito entre as mentes, e aí a pessoa muitas vezes começa, para, ou muitas vezes nem nunca tenta. Ok? Mente intuitiva, mente consciente. A trégua entre elas é fantástico. Isso você pode aprofundar nesse tema no Além da Corrida, que eu vou lançar em breve, e também aqui na SR Run. Bora lá, galera! 22 quilômetros, 2 horas 16, pace de 6:10. Foi pesado porque tá chovendo, a grama tá alta e fofa. Bom, a Isa, uma atleta nossa da SR Run, uma jovem, muito trabalhadora, 3 filhos, acorda às 5:30 da manhã para poder treinar. Bateu agora o seu RP, no seu recorde pessoal, né, nos 5 quilômetros nesse final de semana. A Ivonete, que há 6 meses atrás corria até 7 quilômetros, sentia muitas dores de canelite, neste final de semana fez 21 quilômetros com sobra e sem qualquer dor, vencendo todos os seus medos, já pensa nos 42 quilômetros. A Fernanda, sem qualquer pretensão de ser uma atleta mais veloz, fez a sua meia maratona em Nova York
baixando 20 minutos. Ou seja, com as técnicas da corrida, ela certamente foi melhor do que muitos. E a Ivonete, outra pessoa, fez ontem um treino de 100 quilômetros. Ela está se preparando para o extremo sul, 223 quilômetros. Ela é a recordista da prova com 38 horas e pretende baixar 3 horas do seu recorde. Olha, todas essas pessoas têm um porquê muito forte. Sabem como fazer da forma correta e o que elas praticam é a corrida. Esse é o grande segredo. Se a gente conseguir inverter o nosso pensamento, saber por que você quer, como fará e o que fará, certamente você terá muito mais consistência e chegará lá muito mais fácil. O seu exercício agora é escrever aqui para mim qual é o seu porquê. E se você não o tem ainda, não tem problema. Você vai pensar em qual é, porque dessa forma você será mais eficiente na corrida, se assim é o seu desejo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham um porquê mais forte e se inscreva no canal e marque no sininho. Grande abraço, até a próxima.